Gente, como assim? Olá, sejam bem-vindos ao Realejo TV novamente. Hoje a gente traz mais uma entrevista do Realejo Te Conta, entrevista especial pandemia. Esse projeto ele foi contemplado pelo edital FAC Digital, que foi realizado pela Secretaria de Estado de Cultura aqui do Rio Grande do Sul, em parceria com a Universidade Fevale. E para a entrevista de hoje, nós temos dois convidados, o Rafael Garcês, ele é trabalhador audiovisual, e o Eduardo Teixeira, que é produtor audiovisual e ator. Sejam muito bem-vindos aqui no Realejo TV. A gente agradece por vocês terem aceito o convite. Valeu, gente. Nós Obrigado. Gente, muito bom ter vocês aqui. Para mim é uma satisfação enorme. Eu acho que vai ser um dos programas mais fáceis de fazer. Realmente eu fico um pouquinho tenso, né? Mas com vocês eu acho que eu vou estar mais relaxado, né? A gente conversa bastante. Então, eu queria que você começasse contando um pouquinho da trajetória profissional de vocês, né? Geralmente, quando a gente tem mais de um convidado, a gente vai em ordem alfabética, tá? Então, Edu, conta um pouquinho para nós da tua trajetória, como que tu entrou no audiovisual. Bom. Eu acho que desde pequeno, na verdade, eu tenho um interesse bastante grande pelo audiovisual, primeiro pela televisão, né? Porque a minha infância foi nos anos 90, então eu assistia bastante filme na televisão aberta, inclusive, né? E muito cinema em casa, muito sessão da tarde, né? Todo dia assistindo aqueles filmes. E eu assistia muita novela também, né? Tinha uma grande referência com novelas. Tanto é que eu sempre tive uma memória muito boa e eu era de decorar o nome dos atores facilmente, o nome dos personagens, até os autores de novela, né? Que não é uma coisa comum. Muita gente, tipo, vê uma novela, vai saber quem é o autor daquela novela, saber os autores, os atores, tudo. E comecei a me interessar cada vez mais por isso. Por volta do ensino médio, né, que eu comecei a ter vontade de atuar, né, a questão mais de atuação. Aí eu comecei a fazer teatro, né, num grupo aqui de Guaíba, o Núcleo Teatral, com o José Renato Leão. Comecei a fazer teatro com ele, e paralelo a isso, eu comecei a fazer uns curtas-metragens junto com os meus colegas de aula mesmo. Eu lembro que na 8ª série teve uma atividade que a gente tinha que fazer um curtinha lá, e a gente acabou fazendo, mas começou a ficar, digamos, mais sério, mais no ensino médio. Que aí surgiu, eu fiquei sabendo, através de um amigo meu, que existia um festival de cinema aqui na cidade de Guaíba, né, onde nós estamos neste momento, né, eu moro aqui em Guaíba, inclusive, até hoje. E eu fiquei pensando, nossa, tem um festival de cinema, mas como é que funciona? E daí tinha um núcleo de pessoas de 3 colégios diferentes, e mesmo assim a gente pôde se reunir e fazer um curtinha e participar do festival. A gente não tinha câmera nem nada, era o professor Valmir, inclusive, que é um dos organizadores do festival, emprestou uma câmera, ajudou a gente a fazer, e a gente fez esse primeiro filme. E aí, no dia da premiação, a gente ganhou vários prêmios lá, uns 4, 5, até alguns até aparecendo aqui na tela, ali no fundinho, ó. Em cima daquela estante amarela lá, tem uns prêmios que foi daquela época. Os Gomezitos, né? Na época. Os Gomezitos. E aí, só nesse primeiro, a gente ganhou vários prêmios. E eu pensei, nossa, então a gente, né? A gente tem condições a gente funciona mais ou menos nesse ramo. E aí eu comecei a cada vez mais fazer. Depois fiz mais filmes ainda universitários nessa época. E aí na hora da faculdade, né, eu fiquei entre jornalismo e audiovisual, né, para fazer faculdade. Eu ainda tinha ficava um receio, né, de fazer cinema e tal. Não tem nenhum artista na família, então é um campo completamente novo. E aí tu ficava meio assim de fazer audiovisual, aí pensava, em termos de segurança, parecido, eu pensava jornalismo, mas não sei até que ponto também é segurança, no fim das contas. Mas eu me sentia, tipo, de repente jornalismo é perto, mas eu me sinto um pouco mais seguro. Aí fiz vestibular dos dois, jornalismo e cinema. Mas aí um dos meus colegas do cursinho, né, que enfim, depois estudou comigo e tal, ia fazer para cinema e me pilhou muito, assim, cara, vamos fazer junto, vai dar certo, e me deu aquela força, não vai ter problema, e acabou escolher cinema e estamos
estamos aí até hoje. E aí também a questão da atuação mescla com a atuação, porque eu fui indo e voltando com a atuação, né? Mas o audiovisual em si entrou nessa fase, né? Que veio o interesse desde de infância, e aí no ensino médio eu acho que começou, que é aquela tua etapa onde tu começa a meio que pensar o que caminho tu vai seguir. E aí eu acabei indo para trás das câmeras, com a faculdade de cinema, mas aí depois da faculdade, tá, eu voltei a estudar atuação, então eu fico um pouco dos dois lados, assim, aprendendo, e sempre aprendendo, né, porque a questão da arte, tu tá sempre estudando e tal, então eu consigo circular por esses dois lados, tanto atrás das câmeras, na frente das câmeras também, tá, funciona. Mas... E tu, Rafa? Então, cara, eu, assim como o Eduardo, também cresci nos anos 90, né? Sou um filho da sessão da tarde do cinema em casa, né? Naquela época em que a gente conseguia ver Sexta-feira 13 às 2 da tarde, depois do almoço, assim, ninguém não tinha problema nenhum. Ah, sim. E nós dois adoramos filmes de terror, né? A gente adorava filmes de terror. De tarde, assim, muito bom. Que era muito comum, Cristine, o Carro Assassino, essas coisas, A Volta dos Mortos-Vivos, dava direto. Assim, né? A Bolha Assassina. Coisa que hoje em dia a gente não vê mais à tarde, né? Vê de madrugada ele lá. Uhum. E também sem TV a cabo, ou seja, pura TV aberta, né? E as videolocadoras também, né? Sim. Também frequentava muito videolocadora. E eu sempre gostei, cara. Sempre gostei, assim, de cinema, de... sentar e ver um filme, assim, para mim era sagrado, assim, e os filmes marcavam que eu sempre sei exatamente onde eu estava quando eu vi aquele filme, assim, meio que marcam momentos da vida, sabe, pelo menos para mim. E gostava muito de ler também, assim, eu fui um leitor bastante assíduo, talvez até mais na infância do que eu sou hoje, inclusive. Sim, e eu sempre gostei de histórias, né? Eu sou um fã de histórias. Mas não... Também acompanhava diretores, assim, alguns diretores, alguns atores, né? E, é claro, a própria telenovela também é uma influência. Assim. Hoje em dia a gente tem meio vergonha de falar, sabe? Ah, não, a novela, eu não vejo novela, sabe? Faz anos que eu não vejo, todo mundo vê novela. Entendeu? Pode, mesmo quando não tá muito afim, tu acaba parando ali e vai parar a novela. A gente tem 1000 opções. Mas, claro, que nos anos 90, anos 2000 era muito mais, né? Então, isso também acaba fazendo parte da nossa bagagem, que nós queremos, quer não, né? O meu envolvimento com o audiovisual, produzir audiovisual, porque antes eu era só um consumidor, começou na escola, né? Mas diferente do Eduardo, não foi vou fazer diretamente artístico, né? O que acontecia? Eu tinha que apresentar trabalhos, né, os trabalhos de colégio, e eu odiava, como grande parte dos adolescentes, odeia ir para frente apresentar o trabalho, né? E, cara, eu tinha uma câmera, meu pai, né? Um dia eu olhei, cara, eu vou gravar esse trabalho, vou montar na minha cabeça, montar um teatrinho ali, sabe? Que eu me sinto mais confortável junto com colegas, a gente chama para a gente aproveita, faz alguma coisa, vê um filme de tarde, reúne a galera, grava o trabalho e pronto, não precisa lá apresentar na frente da turma ali. Chamava os pares, sabe? E assim eu fiz de boa, acho que eu fiz uns 7 ou 8 trabalhos, assim. Os professores iam gostando, né? E eu fazia 1 ou 2 por ano, assim. Aí chegou na hora de escolher a faculdade, eu falei, o que eu vou fazer, né, cara? Minha ideia inicial era psicologia ou direito, porque segundo a família, tu faz um concurso e tá feito da vida, né? Então era um desses dois. Até que a minha irmã, ela chegou, cara, por que tu não faz cinema, sabe? Eu falei, cara, cinema? Como assim, sabe? Existe faculdade disso, as pessoas fazem isso, entendeu? E era uma época, era 2007, 2008, que o nosso mercado estava bastante aquecido no cinema nacional, né? Foi na época do Tropa de Elite, o Cidade de Deus, que fizesse alguns anos. Tinha uma série que dava a entender que, é um mercado em ascendência. E era mesmo. Aquela segunda metade dos anos 2000 foi bastante forte pro mercado. Eu falei, vou arriscar, cara. Aí fiz só cinema, não fiz em outro lugar, fiz pela Unicinos, né? E passei.
Daí entrei com ele. Lá conheci o Eduardo, né? E o Jonas Hubert. Nunca tinha ouvido falar deles antes. A gente mora na minha... Eu nasci em Guaíba. Mora na mesma cidade, né? Eu moro aqui desde 92, cara. Em Guaíba. Nunca tinha ouvido falar desses dois. Nem do Eduardo, nem do Jonas Hubert. E a gente se conheceu o Pato de Guaíba, pois é, né? E aí foi indo, cara. Tipo, eu tive a oportunidade, fiz a faculdade, né? Trabalhei na televisão, fiz alguns curta-metragens, até alguns independentes, né, Eduardo? Que nós mesmos produzimos. Sim, vários, inclusive, né? Vários, na faculdade a gente começou a fazer. Exatamente, tínhamos um coletivo, né, que era o Grupo do Front. Sim, também. E nos últimos anos eu tenho me dedicado também à questão do cinema estudantil, né? Que começou com o envolvimento no Festival de Cinema, né? Isso já formato com diploma na mão, né? Nunca é diferente do Eduardo, não participei como estudante, né? Mas eu comecei a gostar da questão do cinema estudantil, né, cara? Pela questão do que ele pode trazer, né? Que nos últimos anos eu tenho me dividido tanto pela questão do mercado audiovisual, né? Do fazer audiovisual, quanto pela questão do audiovisual como ferramenta na educação, né? Que é algo que eu acho que tem que ser mais valorizado e que eu tenho me esforçado para que, pelo menos aqui dentro do nosso microverso, que é o município de Guaíba, né, e região, ele esteja mais presença nas escolas, né? A gente vai falar agora um pouquinho de alguns trabalhos específicos de vocês. A gente vai começar falando de um trabalho que o Eduardo fez. No início do ano, tu participou de um longa chamado A Noiva. Isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre esse processo, como que ele foi para ti, o que ele acrescentou na tua carreira, na tua vida pessoal, enfim, fala um pouquinho pra gente. Então, esse longa que nós fizemos, A Noiva, ele é o resultado de um curso de formação de 2 anos que eu fiz na escola Take 04, que fica em Porto Alegre, que é uma escola de formação de atores, tanto para televisão quanto para cinema. E além de formação de atores, eles têm diversos tipos de cursos para quem quer trabalhar com comunicação, né, em geral. Mas o meu foco lá de fato, a atuação. Eu procurei essa escola porque já fazia bastante tempo que eu não atuava, né? Já tinha saído da faculdade e eu comecei com eles fazendo o curso de curta-metragem, onde eu fiz o curso de curta e gravamos um curta. E em seguida eu avancei para o curso de longa-metragem, que é o mesmo processo, né? E nós gravamos esse filme A Noiva. Esse filme, ele traz uma história que é baseada numa lenda aqui do Rio Grande do Sul. Mas quando eu digo baseada, eu acho que nem baseada, eu acho que eu posso dizer que é inspirada, né? Eu não sei muito bem pelo que o roteirista me contou, assim, é uma história que eu acho que muita gente conhece, né? Tem uma lagoa, a Lagoa dos Barros, né? Em Santo Antônio da Patrulha, que tem uma lenda que tem uma noiva que aparece à noite para os caminhoneiros, aquela coisa toda. A lenda é meio que por aí, mas a trama, no fim das contas, tem a noiva lá. O resto não. Até tem o lago, mas não é bem isso a história. Mas o interessante da trama é que é uma trama de época, né? Então, para mim foi muito, muito completo, assim, a escolha da gente ter feito esse filme por todos os sentidos. Eu nunca tinha gravado um longa, não como ator, pelo menos. Nunca tinha feito um longa. E era um longa de época também. Eu nunca trabalhei em algo de época, assim. Então, a questão da maneira de falar, a gente tinha que tomar cuidado, porque a gente trabalhou uma questão de atuação que era muito livre, né? A gente podia caquear, a gente podia... Isso que era muito interessante no filme. Essa nossa relação de construção, como eram todos alunos de um curso e a gente estava unido há tanto tempo, então tinha uma intimidade muito forte, né, de energia, e a gente caqueava, mas ao mesmo tempo tinha que ter um limite desse caco para algumas coisas não podia falar pela questão da época, né? E isso para mim foi muito difícil, porque eu adoro improviso. Para mim, eu gosto de ter essa liberdade, mas ao mesmo tempo, nesse improviso, algumas vezes a tua mente pode patinar e usar uma palavra que tu não pode usar, né? Que não combina
com a época. Então, para mim, esse foi um grande desafio. E esse filme também tinha uma questão física muito forte, assim, porque é um filme de terror que se passa dentro de num campo, né, em lugares isolados. Então, a questão física, a gente entrava dentro d'água, tinha cenas de ação muito difíceis, assim, de correr com o cavalo, de nadar, de entrar dentro d'água. Então, para quem nunca fez um longa e a gente ser jogado em um projeto tão grande assim, é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito, muito orgulhoso, né? Não só de mim, da equipe como um todo, né? Principalmente dos atores, né? Que são os alunos, né? De formação. Porque nós, de acordo com a equipe lá da Take, né? Da escola, foi o filme mais ousado que eles já fizeram. Eles realmente quiseram fazer porque eles viram que a nossa turma era boa, que a gente merecia algo à altura de uma produção assim. Então isso para mim me ajudou muito, assim. E o fato da gente estar isolado, a gente gravou todo na cidade de Taquari, e de fato a gente se mudou para lá durante a gravação do filme, né? Todos saíram de suas cidades e foram para Taquari. E isso me ajudou muito, assim, no processo também, de estar realmente isolado das pessoas do meu cotidiano e estar lá naquele lugar, no meio da fazenda e tal. Por mais que eu tenha a questão eu tenho até pais e avô que tem o meio rural como que teve no seu cotidiano, assim, é muito difícil, assim, eu achei muito difícil de construir esse personagem. E é engraçado que a gente nunca tem certeza, assim, se deu certo, assim, é muito estranho. O filme não estreou, a ideia seria estrear em janeiro, né, no cinema de Porto Alegre, mas a gente não sabe, né, questão da pandemia, o que vai acontecer, muita coisa tá mudando, mas eu já vi algumas cenas dos teasers, já tem alguns clipes, algumas coisas assim, eu tô gostando bastante, assim, mas eu fico com receio, assim, de ver pronto, assim. Eu confesso que eu não gosto muito de ver pronto, assim, quando eu tô atuando. Quando eu sou diretor, assim, eu gosto de ver o filme que a gente fez, mas atuando eu não... Sei lá, é claro que eu vou assistir uma vez, mas eu fico meio... Mas de fato mudou assim minha percepção de atuação, assim, foi algo que eu imergi muito, assim. Eu fiquei satisfeito com o meu esforço, assim, do que eu fiz. Eu sinto que eu fiz o melhor que eu podia, tá, nesse processo. Eu não agora se ficou bom ou não é uma outra história, mas eu saí satisfeito com o nosso trabalho, com a relação com os meus colegas, também eu fiquei bem orgulhoso da equipe, assim, eu achei um processo bem bonito, assim, um trabalho muito bem feito, assim, para as condições de ser um filme, digamos, de formação, né? Quando eu digo filme de formação, a gente tem um orçamento muito apertado, é tudo muito restrito, né? E do que foi feito, eu fiquei bem satisfeito, bem feliz mesmo. Maravilha. Que massa. Aproveitando mais um pouquinho essa tua fala como ator, né, tu também tem te aventurado no teatro, né? Tu disse que já tinha começado lá atrás, né, a fazer teatro quando era jovenzinho ainda, mas daí passou um tempo distante, né? E aí tu também agora está te aventurando no Grupo Realismo em Cena, do qual a gente também faz parte, né, do canal do Realismo em Cena. E está sendo muito bom saber o teu amadurecimento, assim, né, conforme os resultados vão passando. E eu queria citar de ti, assim, essa diferença entre atuar para as câmeras e atuar para o teatro, né? E como que tu tá vendo esse desafio de voltar ao teatro? Uhum. Realmente é bastante diferente. Muitos atores falam quando a gente vê entrevista, mas sentir na pele mesmo, para mim é muito evidente a diferença, assim. Eu fiz teatro há muito tempo, muito tempo mesmo. Eu devia ter... parece que eu sou um ancião, né? Muito tempo. Eu acredito que a última vez que foi com 17, 18 anos. Eu tô com 29, faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que eu não me apresento numa peça, né? E eu sinto que mesmo ainda naquela época eu tava muito começando, né? Eu não consegui me desenvolver no teatro, eu não tenho essa experiência, né? E com o Realejo, né, com a nossa equipe, né, com essas oportunidades que
A gente estava com um espetáculo. Eu posso falar o nome do espetáculo? Eu fiquei em dúvida. Eu posso dar spoilers do que a gente está fazendo. Não vou falar muito, não. Nós estávamos em processo, né? Isaac, Aline, a grande máquina, né? E nós paramos pela pandemia. Para mim estava sendo muito, muito interessante. Claro, eu sinto que eu tenho que estudar muito teatro. Eu sei disso e eu tô pronto para isso, para estudar isso. Porque eu respeito muito a arte da atuação, assim, uma coisa que eu admiro muito há muito tempo. E eu tenho muita experiência mais com a questão do audiovisual, né? Por questões óbvias, tem a ver com a minha própria formação. Apesar da minha formação em audiovisual seja como realizador, produtor, né? Não é como ator. Mas, consequentemente, tu tá lá dentro, né? Tu tá lá no set, tu entende como é que é o processo. Eu, como já fui diretor, eu mais ou menos entendo o que um diretor espera de um ator. Então, eu consigo, de alguma forma, mudar a chavezinha ali. E no teatro é muito diferente, né? A questão do... O que eu mais sinto no cinema, eu já sentia como eu tava dirigindo, e eu tomava cuidado para os atores que estavam dirigindo, para fazer de uma forma que eles pudessem aproveitar o máximo possível daquela energia e daquele trabalho. O trabalho que eles prepararam pudesse ser o mais orgânico possível. Mas é muito difícil ser algo orgânico no filme, assim, durante o set de filmagem. O Rafael está aqui, que não me deixa mentir, o set é muito mecânico, né? É tudo muito... É muita pausa, a gente espera muito e grava pouco. É muita preparação e o pouco acting, né? E isso pro ator pode ser muito decepcionante, assim. A noiva que eu fiz, eu senti isso na pele, assim, né? Isso até pelo fato que as coisas, as minhas cenas eram mais ou menos meio juntas. A gente tentou, de alguma forma, fazer o filme de linear, mas 99% dos filmes, eles não são gravados em ordem, né? Então, só isso em si já dava um certo... uma esfriada. Então, o ator do cinema, do audiovisual, ele tem essas técnicas para buscar, né, esses sentimentos. E no teatro eu sinto que é tudo tudo mais vivo, assim, né? Parece que é tudo... A reação é direta, né, ali, né? A tua preparação é tipo... não sei, até a troca com os outros colegas tem uma energia mais voraz, mais viva, assim. A gente percebe grande dificuldade dos atores que fazem a migração, né? Que eles vêm do teatro pro audiovisual. Porque a questão é que a gente sempre fala, né? Lá que no teatro, o pessoa da primeira fila tem que ver a atuação igual a pessoa da última fila, né? E a câmera, ela é um tipo de público diferente, né? A câmera ela é mais, dependendo da produção, né, mas em sua grande maioria ela é a mais discreta, né? Sim. Então a gente percebe, assim, por exemplo, tem uma vez a gente viu, né, Eduardo, uma produção de uma atriz que estava fazendo audiovisual pela primeira vez. A personagem dela era bem secundária, assim, e ele saiu e era uma família, saiu assim, fazia uma formação, sabe? E a postura dela em cena gritava, né? Tu olhava para ela. Não era para tu olhar para ela. Só que, claro, foi uma questão de má direção e ela estava fazendo a transição. Então ela estava uma energia de teatro. Então, obviamente, ela chamava atenção. Né? A presença de corpo que ela botou na cena era do teatro. E é diferente. Então tu olhava direto pra ela, mas não era pra tu olhar pra ela. Claramente, a cena não era pra ela. Roubou a cena, mas não era desse jeito que se queria, né? Não de uma forma positiva, né? E é bem isso que o Rafael falou, essa energia, como se colocar é diferente, né? Porque o cinema trabalha com aquela questão da decupagem, que são os enquadramentos também. Então tem momentos que tu tem que estar menor, tu tem que estar bem pequenininho, mas tu tá grande no fim das contas. E então essa dosagem é diferente. É diferente. E ao mesmo tempo a gente não quer limar o ator também, né, cara? Tipo, também porque aquele ator que chega e fica mecânico, então, também não vai ficar legal, entendeu? A gente quer... Então é um equilíbrio bem complicado de se atingir, assim. Tá ótimo, mas faz mais uma vez um pouquinho menos. Tipo isso. Sim, e essa questão, isso é importante. A questão do take são as tentativas, né? A repetição.
O teatro não, o teatro começa a peça, dá um tiro, a bala só vai, só quando termina. E isso é emocionante, isso dá a montanha-russa, que é essa sensação que eu não tenho há 10 anos, entendeu, de apresentação, né? Eu lembro daquela sensação, tipo, que tu tá lá no palco, de repente acabou, e aí no cinema não, às vezes tu faz repetidas e repetidas vezes, e daqui a pouco tu como ator, botou tudo que tu podia no take 3, eu adorei o take 3, e o diretor vai lá e usou 5, e tu não pode fazer nada. Então isso pode ser frustrante também, né? Então essas diferenças, assim, de linguagens, né, mas enfim, é atuação, né, mas eu sinto, o teatro é a base da atuação, não tem que, eu acho que tem que passar pelo teatro, mesmo que tu vá migrar pro cinema depois, é ali que tu trabalha o teu corpo, a formação da tua voz, as expressões, tu tem que passar por aquilo ali, eu penso dessa forma, pelo menos. Antes da Aline ir para a próxima pergunta, eu quero só abrir um parênteses aí quando o Eduardo falou, né, que o teatro é como uma bala disparada, né? Depois que começa, né, só se cair o teatro para parar, né? Senão tudo corre como se estivesse acontecendo normalmente, né? Quebrou o pé, segue caminhando, a luz não entrou, a música não entrou, segue o baile. Bala disparada, né? Bala de canhão. E é muito comum, assim, em dia de estreia, eu sempre fico muito tenso, e eu tenho alguns minutos que eu fico pensando assim, por que eu escolhi isso para mim, sabe? Eu podia estar quieto agora ali, do outro lado, assistindo, podendo aplaudir ou vaiar, sabe? Sem compromisso nenhum. Agora eu tô aqui suando que nem um louco, apavorado, pensando em tudo que poderia ter feito e não fiz, ou tudo que fizemos até aqui. É sempre um troço assim de tipo, cara, a hora que tu dá o terceiro sinal, não tem, seja o que Deus quiser. Eu fico muito louco, assim, sabe? Eu na coxinha, ou eu na sala, lá em cima da luz e do som, eu fico muito louco, cara. Eu pareço um treinador de futebol, né? É uma cruza de treinador de futebol com um diretor de teatro. Mas vamos lá, toca o baile. Bom, agora a gente vai falar um pouco de um trabalho que o Rafael fez. Tu foi pesquisador e roteirista do Pandorga, que é um programa da TVE. Já tem mais de 30 anos aí de existência. E a gente queria que tu falasse um pouco como que foi esse trabalho para ti, como que influenciou na tua carreira, conta um pouco pra gente. E explica também o que é o Pandorga para quem não conhece. Não, o Pandorga, para quem não conhece, né, ele foi um programa da TVE, ele ainda é transmitido, né, mas não tem episódios inéditos desde 2014. Ele é um programa infantil que acontecia em forma de revista, né? Então tinha ali um teatrinho que era uma narrativa ali dos bonecos, tinha a Nina, o Tinta, né, que eles viam uma historinha ali, era quase a turma da Mônica Gaúcha, né? Que a gente podia dizer. Sim, com certeza. Ao mesmo tempo que tinha outros quadros, tinha o Diário da Nina, que já era a boneca, ela visitava algum lugar do Rio Grande do Sul, né, que já era um quadro mais menos narrativo, mais quase jornalístico, entre aspas, né, mas claro, dentro da linguagem que se torna acessível para criança. Tinha um Jornal Legal, que era um quadro mais informativo, em que era um jornal feito em formato para as crianças também. E que dava, tipo, informações de ciências, de história. É um programa que, se eu não me engano, me foge a data no momento, mas eu acho que ele existe desde 1987, 86, eu não vou saber exatamente a data agora. Mas foi um programa que eu cresci assistindo. Eu assisti o Pandorga dos meus 6 aos 10, 11 anos. Eu assistia o Pandorga e o Castelo Rá-Tim-Bum, que dava na TVE. Que não era produzido para a TVE, o Castelo Rá-Tim-Bum, ele era um programa de São Paulo, se não me engano, mas ele era retransmitido TV por aqui. Cultura, eu acho, né? Exato, TV Cultura. E eu não sou um grande fã, eu não gostava de programa infantil quando eu era criança. Odiava a Eliana, odiava a Xuxa. Porque parecia que havia um desrespeito com a inteligência da criança, entendeu? Que muitas vezes é muito mais inteligente que a gente. E esses dois programas, em especial, o Pandorga e o Castelo Rá-Tim-Bum, eu senti que eles respeitavam. Ele era lúdico, ele
ele era, fala coisas de magia e das crianças brincando ali no bairro, mas ele não tratava a criança como se ela tivesse um QI de 0,1, entendeu? Tinha esse respeito pela inteligência E eu cheguei o Pandora, trabalhar no Pandora foi eu diria que pelo menos até o momento foi a maior experiência da minha carreira, assim. Porque quando eu cheguei, eu entrei através de um estágio, né, na TVE. Eu cheguei, sabia que ia ter um estágio, nem sabia onde. Eu achei, vamos mandar pro jornal, né, vamos mandar pra, sei lá, pra área do jornalismo, pro Sport TVE, uma coisa assim. Falei, não, cara, estamos precisando de uma vaga lá no Pandorga. Falei, cara, Pandorga? Tipo, é sério? Pai, de repente estava lá, estagiando no Pandorga durante 6 meses. Uau! E houve um período em que a Maria Inês Falcão, diretora do programa, né, que ela atuava, escrevia e dirigia. Charles Chaplin, assim. Exatamente. Ela dublava a Nina, ela atuava como ela era a Netmail, né, que era a âncora do jornal. E tinha um quadro que ela tinha que escrever, mas ela não encontrava tempo para escrever. Até que um dia eu cheguei, onde se quiser, eu escrevo isso pra ti. Daí a faz pra mim, faço. Beleza, escrevi. Daí ela começou a me dar mais coisas pra escrever. Aí quando acabou o meu estágio, vou pra fila de desemprego, né, cara? Daí eu chamei para Rafael, tem interesse em ficar no Pandora? Eu falei, não, tô dentro, nem termina a frase, já tô aqui já. Fiquei ali por mais 1 ano e meio, cara, assim. Produzimos 26 episódios no total, dentro do Pandora, assim. E era uma coisa real, porque de repente eu podia escrever pra Nina, sabe? Era a boneca que eu tinha assistido quando eu era criança, sabe? Eu escrevia pro Tinta, E até teve um episódio que eu escrevi que a Nina pegava o catamarã, né? Que é logo que começou o catamarã, em 2012, acho. Isso foi em 2013, que eu botei a Nina para pegar o catamarã e vir a Guaíba, né? Que a Inês, aliás, odiou, porque ela teve que se ajoelhar naquela madeira do pier, com a boneca. Ela ia me matar pela programação. Coitada da mulher. Filho da mãe. Mas ficou muito legal. Eu vi esse episódio. Foi uma experiência. Eu fico emocionado só de lembrar, cara. Foi uma experiência intensa, sabe? E ao mesmo tempo tinha esse desafio de, tipo, porque ao mesmo tempo eu me vi agora tu é o roteirista, agora que eu ia escrever um programa inteligente pra criança, entendeu? Porque criticar é muito fácil, né, na televisão, né? Agora ali, quando tá ali a tela branca na tua frente, né? Porque ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que eu não quero tratar a criança como um ser sem inteligência, chega um momento que tu tá vendo, não, parece que eu não posso escrever pra uma criança de 10 anos, né? Não, volta, essa piada não rola. Então, foi muito desafiador também, né? Principalmente como roteirista, né? Conseguir atingir esse equilíbrio, né, cara? Escrever pra criança, assim, é um desafio, cara. É um grande desafio, assim, que eu acho que todo mundo que se mete a besta de escrever o roteiro devia passar, assim. Rafa, continuando contigo, agora a gente vai entrar nessa questão dos festivais estudantis, né? Claro. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a importância desse tipo de evento, né? Que é muito mais que um evento, mas a gente pode tratar ele assim também. Fala um pouquinho para nós sobre o que tu pensa sobre esse nosso aqui da cidade, que é um evento já bastante tradicional, né? E sobre esse contexto e o que pode gerar um festival estudantil. Cara, é até difícil saber por onde começar nesse caso, né? Porque o nosso festival de cinema, ele é o primeiro do Brasil, o primeiro festival estudantil a existir. Ou seja, é pioneiro. E muita gente não sabe disso. Não é dito, não é valorizado. Às vezes até mais valorizado por pessoas de fora. A gente vê pesquisa, o Festival de Cinema de Guaíba. E aqui eu sinto que não é tratado com a importância que devia, né? Em termos de o que ele pode gerar. Ele pode gerar muita coisa. Começando pela própria questão da pedagógica, eu acho que é o principal, né? Porque às vezes a gente, quando falou, isso aqui é muito mais que um evento, é muito mais que um evento. Porque não é só
juntar ali os alunos, os professores, por aquelas 2 semanas e acabou. Não, é um projeto que é acalentado pelos alunos e pelos professores que ajudam também, com certeza. Quase que, ao meu ver, o professor fazer parte desse processo, não realizá-lo, porque eu acho que isso tem que ser feito pelos alunos, mas acompanhar é essencial para que ele se torne realmente uma experiência pedagógica, né? Então é uma coisa ali que ele se envolve por 6 meses, às vezes até mais, entendeu? Tem aluno que termina um filme e já está pensando do ano seguinte. Então é um processo em que tem essa troca entre eles assentam, vão escrever o roteiro, aí tem essa troca de ideias, defende ideia, daí vamos montar a equipe, tem que aprender a trabalhar a equipe, aprender que a minha ideia e a ideia do Eduardo, como a gente articula essa ideia, dependendo da ideia do Eduardo é melhor que a minha, eu tenho que saber ouvir o Eduardo. Ao mesmo tempo, talvez a minha ideia seja melhor, então eu tenho que saber defender a minha ideia, não é só dizer, eu quero que esse pente aqui seja cinza, eu tenho que saber explicar por que esse pente é cinza. Por que eu quero que esse pente seja cinza? Então tem toda uma questão de comunicação, acho que essa é a principal palavra para se usar. Que esse tipo de evento proporciona. O festival é a coroação de tudo isso, né? Na verdade, né? É a celebração desse processo. Né? Que, claro que, tipo, e a competição, como todo adolescente, eles gostam de competir, de ver, mas isso é secundário, entende? Ao meu ver, deve ser secundário, deve ser encarado de forma secundária. O próprio encontro entre eles, quando isso é feito de forma saudável, entendeu? Fazer a turma de Guaíba, conhecer o trabalho da turma de São Leopoldo, e os próprios professores terem essa troca, isso é fantástico, entendeu? Exatamente. É nisso que o festival deveria estar mais focado, né? Quando eu digo festival, não me refiro só ao nosso, me refiro a qualquer festival de cinema estudantil que age por aí. E, claro, eu vejo a questão do festival estudantil, ele pode ser usado pelo próprio município dentro do seu calendário cultural, né? Tu pode movimentar, como a gente defende, economia cultural. E o festival pode fazer parte disso. Entendeu? Pô, tu tá trazendo esses alunos, esses professores, eles vêm de outras cidades, às vezes, para passar. Pode estar movimentando a hotelaria da cidade, entendeu? Tá movimentando os restaurantes da cidade, eles vão comer em algum lugar. O próprio Uber que leva, os ônibus que levam os alunos, entendeu? Ou pode ser uma empresa daqui. Opa, as possibilidades econômicas também são infinitas. Muito, muito bem lembrado. Bem lembrado. Edu, tu quer complementar alguma coisa sobre isso? Não, essa importância que esse festival tem. Eu acho até que ele deveria ser olhado com até mais cuidado. Eu sinto que ele tem muitas dificuldades em muitas coisas, né? De acontecer, de ser visto mesmo. Eu comecei fazendo meus filmes nesse festival, e eu sou um exemplo que quando tu faz os teus filmes e tu tem um lugar para exibir, te dá uma motivação, né? Então, e muitas pessoas, que nem o Rafael falou, esperam um ano inteiro para esse grande momento, né? E isso é muito bom. Eu não sei como as coisas vão ser daqui para frente, assim. Existem outros festivais de cinema estudantil. O que eu sinto só que existe uma grande dificuldade de continuidade dele, né? Fazer um festival em si já é muito complexo, independente de ser estudantil ou não. Mas eu não sei bem como vai ser, se a gente precisa de uma iniciativa pública e privada juntos para essa gestão. Enfim, o que a gente sentiu, né, Rafa, nesses anos que a gente passou, eram anos de altos e baixos, assim, né? É curioso a gente analisar a história do festival, e tem anos que tem muita coisa, anos que parece que fica a desejar. Então fazer uma gestão linear ainda é muito difícil. Eu acho que por várias questões, assim, a questão de ser muito vinculado ao público, talvez, e oscilações de governo também. Então, ele é bastante difícil ainda, mas é algo que nós, assim, falando já que nós somos aqui da comunidade de Guaíba, né, e quem estiver nos assistindo também, quem de fora quiser conhecer esse festival, eu acho que deve, é uma experiência muito boa e é importante, mas nós, como guaibenses, sempre buscar ficar meio perto e meio de olho, cuidando, ajudando a cuidar ele, assim, de alguma forma,
porque seria uma grande perda para todo mundo se ele se extinguisse de alguma forma. Enfim, eu acho que ele é parte... É muito importante para a história dessa cidade, assim, mas eu acho que há muitas pessoas ainda não conseguem enxergar claramente isso, assim. Enfim, eu sempre procuro fazer que as pessoas saibam disso, assim. Até esse canal, esse lugar agora que a gente está conversando já é uma grande janela, estou tendo a oportunidade de falar isso. Sempre quando eu converso com alguém, eu procuro enfatizar isso. E sempre eu peço que as pessoas guaibenses ajudem. Isso já é uma forma de ajudar, né? De valorizar ele, de frequentar e tal. Então, eu espero que dure por muito, muito tempo esse festival ainda. Né? Verdade. E alguma lembrança em especial que vocês tenham? Pode ser do festival ou pode ser ao longo da carreira de vocês. A gente pode começar com o Rafael. Alguma experiência que te tocou, que te emocionou? A primeira exibição pública do curta-metragem que eu fiz para a faculdade, um filme que eu dirigi e escrevi, o Eduardo produziu, inclusive. Foi gravado na casa dele, inclusive, esse filme. Foi o Curiosidade Mórbida. Que é um filme que hoje em dia eu olho para ele e vejo muitos problemas nele. Como diz Eduardo, assim, rever nossos trabalhos anteriores às vezes é um processo. Eu não vejo de novo, eu vejo uma vez só. Mas quando esse filme foi exibido em 2011, né? Se eu não me engano, 2011. Não foi exibido no Santander Cultural. Que às vezes você se perguntou, mas por que a gente faz, pegando um gancho que tu usou, Isaac, mas por que eu tô aqui passando trabalho aqui na coxinha, fazendo, entendeu? E a gente se pergunta isso no sexo também, cara, por que eu tô me estressando aqui, tô à beira de um infarto, entendeu? Cara, podia, sei lá, pegar, sentar ver uma Netflix, era isso, entendeu? Eu quero ver. Mas, cara, quando tu vê a reação do público ao filme que tu fez, assim, junto com toda uma equipe, que houve aquele esforço coletivo para construir aquela história e exibir essa história, que também é muito difícil. Além de gravar um filme, é difícil exibir ele, é mais ainda. E ver que ele tá tocando as pessoas de alguma forma, né? Isso aí não tem preço, cara, entendeu? Isso aí é um dos grandes motivos que a gente faz, sabe? Pelo menos falando por mim, né? E você, Eduardo? O meu é meio parecido com o dele, assim. Os Desconhecidos, que foi o meu filme de conclusão de curso na faculdade também. Eu acho que quando ele estreou ele teve uma estreia no Festival de Cinema da Bahia, de Salvador. O segundo Festival de Cinema Universitário de Salvador. E aí, enfim, o festival organiza e os diretores vão para lá, viajam, ficam lá. Então, todos juntos, a gente vê o filme todos uns dos outros, assim, os diretores, e aí comentando, assim, isso é bem emocionante, assim. E as sessões são abertas ao público, né? E aí as pessoas que assistiram o filme vêm, conversam contigo e agradecem, que bacana, que bonito que foi aquilo, que tenso que foi, falando da fotografia, falando da atuação, os atores estão de tal jeito, assim, então isso é uma sensação muito boa, assim, de tu ver que o teu trabalho funcionou de alguma forma, sabe, né? Esse filme era bastante, tinha um suspense, era bastante tenso, assim, e as pessoas realmente sentiram aquilo, né, as pessoas sentiram aquilo que tu planejava no roteiro, né, como a gente escreve e dirige o filme, né, no curso que a gente fez, e aí tu fica pensando, nossa, o negócio deu certo, assim, a gente fica muito em dúvida, né, o primeiro grande trabalho que tu tá fazendo, né, de formação, e aí tu olha no festival, assim, e as pessoas assistem e perguntam coisas, como é que tu fez isso, como é que tu pensou nisso, tu fica pensando, tá, meio que a gente se sente que a gente tá num caminho legal, assim, um caminho tá funcionando, isso é bem bonito, assim, de lembrar, são recordações boas, essas andadas de festival e conversando com as pessoas que assistiram o teu filme, né, e é mais legal ainda quando são pessoas desconhecidas, assim, mesmo. São pessoas que não são teus amigos, são pessoas aleatórias, sabe? Então, isso é bacana, tipo, lá na Bahia, tipo, não conheci ninguém lá, sabe?
Não tinha nenhum conhecido meu que tava lá na plateia, e aí procuravam e conversavam contigo sobre o teu filme. Bem interessante isso, é bem diferente. Muito louco. E esse filme eu produzi, né? A gente produziu o filme um do outro. O Rafael produziu o Desconhecidos, exatamente. Ele produziu o dele e ele produziu o meu. Teve uma troca na faculdade. Legal, que massa. Na verdade, acho que quase todos os trabalhos que a gente faz, de alguma forma, acabam se tornando memorável, assim, pra gente, né? Seja até mesmo aqueles que não deram certo, acaba de alguma forma marcando, né? Ficando na vida da gente. O mesmo trabalho desperta diversas emoções quando a gente lembra, né? Tem toda uma gama de sentimentos, né? Uma escala que vai desde as coisas que a gente não gosta até as coisas que a gente chora só de lembrar, né? Momentos, né? Então, esse lance da escala me faz trazer um gancho para o nosso primeiro quadro do programa de hoje, que é o Escala Fernandona. E o Escala Fernandona é aquele quadro onde a gente apresenta essa imagem que está na tela para vocês verem, para os nossos convidados, e junto com isso, algumas situações hipotéticas, onde eles vão ter que relacionar a situação com a cara que eles fariam de acordo com a Escala Fernandona. E a Aline tem uma série de situações ali, e ela vai passar, agora a gente vai seguir naquela ordem alfabética, tá? Primeiro responde o Edu, depois o Rafa. Então, a primeira situação é: o ator chega atrasado no dia de gravação. 3. Não, ficaria meio aborrecido, sim. E tu, Rafa? É no primeiro dia. Bom, primeiro dia. Essa aqui é bem fácil. Essa aqui Eu já fico um pé atrás, assim, A outra situação, a pessoa, no caso vocês, entenderam errado o lugar do set de gravação. Falaram que era num lugar, vocês entenderam errado e foram parar em outro lugar. 8. Mesma coisa. Meio, tipo, meio assustado, envergonhado, assim, tipo... O 8 é que mais próximo chega, na verdade. Mas se tivesse uma dela gritando aqui, de joelhada, ia ser essa, mas não tem. Mas como não tem, vai de 8 mesmo. A terceira situação, o filme foi selecionado para uma amostra. 9. Eu me preparei no vestido também. Tô pronto com um vestido de gala já. De longo. A próxima situação, sem espaço no cartão de memória. 5. Se entrega. Essa iria pro 4. Eu iria 4 nessa. A outra situação, o cachê caiu na conta. 9. 7. Eu ia pra 7. O Rafa já vai pra ostentação, já. O Rafa já vai pra balada, já com dinheiro. E a última situação, que pode ter mais de uma interpretação, saiu mais um filme daquele diretor. 3. E mais um filme daquele diretor, tipo 3. Eu iria na 6, não sei. Tipo, de novo, esse cara não tá... Eu pensei tipo, um filme aquelas sequências que não acabam tipo Velozes e Furiosos 11. Ou aquelas que não faz sentido, sabe? O Último Exorcismo 2. Cacete, o primeiro não era o último. O Último Exorcismo 2 é muito a minha cara, a Fernandona Treta. Não era o último exorcismo antes? Como é que vai ter um 2? O primeiro era o penúltimo, então. Então, fizeram errado. E aí, estão gostando da entrevista?
Pois é, tá rendendo tanto que a gente decidiu dividir em 2 partes. Então fica de olho aqui no canal, porque a gente vai lançar a segunda parte também. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos, te inscrever no canal e ativar as notificações ali no cantinho. Isso aí. Até a próxima!